Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje nós vamos continuar desfrutando do livro O Exército de Vencedores, o capítulo 3, onde o título é A Fortaleza de Sião e o Descanso de Deus. Irmãos, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós vemos em 1 João, capítulo 5, versículo 19, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que cada dia que passa, cada esfera da sociedade, todos os segmentos, o inimigo tem atuado cada vez mais forte no intuito de impedir o avanço dos cristãos e também de chamar mais mais pessoas que estão no mundo para poder confundi-los, para poder eles não crerem no Senhor e não avançarem. E hoje o Senhor está fazendo um chamamento para cada um de nós. O Senhor ele já nos convocou. Agora cabe a cada um de nós querer ou não se alistar, servir o Senhor. Graças ao Senhor, nós que já temos o Senhor, que cremos no Senhor, estamos a cada dia avançando, crescendo em vida, buscando a palavra. E o Senhor tem nos encorajado muito, por meio da literatura, a ganhar mais do Senhor. Nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 1 e o capítulo 2, o filho varão, ali tudo que está acontecendo, né, que vai acontecer. E o filho varão tipifica ali os vencedores, a parte ali mais forte da igreja, que vai ser arrebatado. E a fortaleza de Sião, para quem não sabe, a fortaleza de Sião, ela fica em Jerusalém. Vamos ler um versículo de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Então, a fortaleza de Sião é a parte forte de Jerusalém. Jerusalém hoje tipifica a igreja. Então a fortaleza de Sião é a parte forte da igreja, ou seja, são os vencedores, aqueles cristãos que não amaram a própria vida, que decidiram buscar o Senhor, decidiram servir o Senhor. No Salmo 110, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Olha só, o Senhor está buscando um povo que vai se apresentar voluntariamente para servir o Senhor. E o objetivo de nos apresentarmos ao Senhor não é apenas para termos um viver cristão, para crescer em vida, para amadurecer. Esse crescimento visa um objetivo, que é nós podermos servir o Senhor e para que o Senhor possa nos usar na pregação do Evangelho e para que possa terminar logo essa era. Nós vimos que o Senhor ele tem um plano. E dentro desse plano nós estamos terminando uma era, que é a era da graça, para começar a era do descanso, né? Então o Senhor está nos trabalhando para que nós possamos servir o Senhor. Vamos ler Isaías, capítulo 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Senhor Jesus, lendo também o versículo 10: eis que o Senhor, Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Irmãos, veja bem, o Senhor está nos convocando para que nós possamos fazer parte desse exército vencedor. E há uma batalha espiritual sendo travada, uma batalha com o nosso adversário, são os principados e potestades.
Olha só, nós temos dois caminhos hoje. Um é nós nos apresentarmos ao Senhor, negarmos a nós mesmos para servi-lo, almejarmos ser esse grupo de vencedores, as primícias para ser arrebatado. Temos o caminho também de levar a vida de qualquer forma, né, a vida cristã, e ficar na grande tribulação. E tem um outro grupo, né, na verdade são três, que na verdade não vão crer no Senhor. Se nos fizessem uma pergunta hoje, tem duas equipes. Uma equipe, a equipe A, vamos colocar, ela já venceu. E a equipe B, ela já perdeu. Qual equipe nós escolheríamos, né? Irmãos, nós temos que escolher aquela equipe que já venceu. E essa equipe é do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é o nosso pastor que está nos conduzindo para que nós possamos crescer mais e mais na vida de Deus. No Isaías 40, versículo 11, continuando, diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, os que amamentam ele guiará mansamente. Então a autoridade do Senhor, que o Senhor quer exercer na terra, e o Senhor nos dá essa autoridade, visa apacentar os seus cordeiros, cuidar das pessoas. Se nós buscamos hoje crescer em vida, a palavra do Senhor, viver em oração, em comunhão com Deus, isso tudo visa um propósito, que é o que? Apacentar as pessoas, pregar o Evangelho. Temos que estar dispostos a ser essa parte forte, né, da igreja, a qual possa combater esse combate, defender os interesses de Deus. Não amar o presente século, não amar o mundo, mas defender os interesses de Deus. E essa guerra espiritual, ela começa, muitas vezes, no nosso próprio lar, na nossa casa. Essa guerra espiritual começa em nossa casa. Porque muitos já são casados, têm filhos, têm a vida conjugal. E se em casa nós não temos esse propósito de buscar o Senhor, de viver pelo Espírito, de buscar a palavra, nós estaremos dando margem para o inimigo nos enfraquecer. A gente viu nessa época de pandemia, né, de quarentena, onde teve um índice muito alto de separação de casais que não conseguiam conviver juntos. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar esse coração de buscar a palavra do Senhor, de buscar crescer em vida em casa ali, cuidar do nosso rebanho principal, nosso primeiro rebanho ali, que é a nossa família, para que possamos ter uma esfera de paz, para conseguir crescer em vida e pregar o Evangelho. Quero ler também, falar alguns versículos sobre a fortaleza, sobre Sião, a fortaleza de Sião. 1 Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Olha só, quem vai tocar a trombeta? Onde vai ser tocada a trombeta? Vai ser tocada em Sião. Dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Então a trombeta, irmãos, a volta do Senhor está próxima, o dia do Senhor está próximo, está se aproximando. Nós estamos vendo pelos acontecimentos, o que está acontecendo na sociedade, né? Cada vez a iniquidade está se aumentando. Então o dia do Senhor se aproxima. Nós temos que ser aqueles que se preparam, que estão prontos para poder tocar essa trombeta, anunciar a volta do Senhor. Senhor Jesus, também vamos ler Jeremias, capítulo 4, versículo 6. Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 4, versículo 6. Versículo 5 e versículo 6. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo:
Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos tenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Então anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra. Gritai em voz alta, dizendo, ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar nos conduzindo a sermos esses vencedores. Muitas vezes a gente ouve essa palavra e achamos que vai ser difícil para nós conseguirmos chegar a esse ponto. Muitas vezes quem está ouvindo agora essa mensagem pode estar em um momento espiritual difícil, né? Muitas vezes com o espírito apagado, ou quase se apagando. Mas esse padrão, quem nos dá, quem nos fortalece é o Senhor que vai nos conduzir. O Senhor é o nosso sacerdote que vai nos conduzir a chegar a esse padrão. Então, a nossa função é, primeiramente, negar a si mesmo e buscar o Senhor. Muitas vezes podemos falar que não temos tempo, a vida é corrida, mas o Senhor, Ele criará o tempo. Nós podemos começar, às vezes aos poucos, buscando o Senhor, invocando o Senhor, buscando a palavra. E à medida que a gente vai buscando o Senhor, mais vai alargando nosso coração, nossa necessidade, o nosso amor pela palavra, e mais a gente vai buscando o Senhor. Então, aqueles que já estão buscando, continuem. E aqueles que vão começar agora, querendo não ser há pouco tempo, não se desesperem, porque o Senhor, Ele ainda não voltou. Então, pode começar a buscar, desfrutar do Senhor, que o Senhor, Ele vai avançando. Então, para encorajar essa questão de quem é que nos conduz, né, vamos ler alguns versículos. Em 1 Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então, olha só, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui o Senhor está nos conduzindo seus muitos filhos à glória. Então, e aperfeiçoando. Então, à medida que buscamos o Senhor, muitas vezes a gente começa a buscar o Senhor, não tem nenhuma meta ainda de como servir, é tímido para pregar o Evangelho, não tem conhecimento para pregar a palavra, mas à medida que vamos buscando o Senhor, o próprio Senhor em nós, o próprio Senhor nosso Espírito, vai nos conduzindo a crescer em vida, a avançar. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o Senhor, Ele se compadece das nossas fraquezas. O Senhor também foi tentado. Ele sabe onde estão nossas fraquezas. Então, por mais que nós erremos ou nós possamos cair em algum pecado, o Senhor, Ele está nos conduzindo e o Senhor se compadece. Cabe a cada um de nós o arrependimento e voltando-se para o Senhor e buscar a palavra do Senhor, buscar a vida do Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir. Entregar a nossa vida na mão do Senhor, para que o Senhor possa conduzir, não amar o mundo, não amar o engano do mundo. Satanás, o adversário de Deus, ele está tentando enganar, se possível, ele enganará, se possível, até os escolhidos. Então, nós precisamos realmente estar bem apegados à palavra de Deus, para que o Senhor possa nos conduzir, sem tropeçar e sem cair em engano, né? A vida no Senhor visa apacentar. O Senhor veio para apacentar e para reinar. O Senhor é o nosso rei e o nosso pastor. Então, essas duas características nós temos que levar para a gente também. Nós vamos ser co-reis com Cristo, na volta do Senhor. E também temos que apacentar, temos esse dever de apacentar. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde
os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o Senhor é quem vai reinar sobre Israel, quem é o rei de Israel, né? Já é. Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então o Senhor, Ele é rei, mas também é o guia, também é quem é o pastor. E nessa caminhada, em busca de atender os interesses de Deus, o que o Senhor coloca para a gente, nós temos um descanso. Como nós lemos em Isaías capítulo 4, no versículos 5 e 6, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio, o esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então a gente vê o povo de Israel, quando era conduzido ali, eles tinham um refúgio, né? O Senhor nos dá esse refúgio. O Senhor nos dá tanto a sombra quanto nos guia. O Senhor é nosso dossel, o Senhor nos protege. Então, na nossa caminhada, nós temos que ter isso no nosso espírito, no nosso entendimento, que o Senhor, Ele está nos guardando na nossa caminhada. Nós temos essa grande vantagem, que o Senhor está conosco e nós pertencemos ao Senhor. Por isso nós devemos sempre estar o buscando e ter essa convicção. Exemplo de pastor que nós temos na Bíblia, né, um grande exemplo, é Davi. Davi ali, quando foi escolhido para ser rei, a aparência dele não era muito forte, né, assim, para poder ser um rei, mas ele tinha um coração ele era um homem segundo o coração de Deus, e o Senhor vê o coração, e não apenas o exterior. Então, por mais que hoje nós não tenhamos uma aparência, talvez, que a gente pense que não agrade a Deus, se nós tivermos um coração de amar o Senhor, coração de amar o povo de Deus, um coração de pastorear, assim como Davi cuidava ali das ovelhas de Deus, e das ovelhas primeiro do rebanho de seu pai, depois das ovelhas que Deus te deu, que são as próprias pessoas, né, para ele cuidar, nós vamos conseguir ser fiéis à vontade do Senhor. Davi tinha muitos erros, né, cometeu alguns erros na sua caminhada, no seu reinado, mas ainda assim, por ser um homem segundo o coração de Deus, ter capacidade de arrependimento, de se voltar para Deus, de confiar em Deus, né, o Senhor pôde ali o abençoar. Senhor Jesus, e para que a gente possa seguir nessa caminhada, nós temos um exemplo de liderança, que foi o exemplo de Moisés, que ele não pôde ali entrar na boa terra, cometeu alguns erros, né, na boa terra de Canaã, não entrou no descanso, mas aí foi passado essa incumbência para Josué. Nós vamos ver versículos de Josué, capítulo 1, no versículo 7, 8 e 9, onde Josué é encorajado a prosseguir no caminho, né? Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só, irmãos, que encorajamento. Esse encorajamento também é para cada um de nós. Tão somente ser forte e muito corajoso.
Se foi feito esse encorajamento, se Deus fez esse encorajamento para Josué, é porque realmente não seria algo fácil. Ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Aqui no Antigo Testamento, né, Deus fala para Josué não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Então hoje, irmãos, a gente tem que seguir no caminho do Senhor, buscar estar no Espírito, em comunhão com o Senhor, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ser fiel ao Senhor, não se desviar para nenhum caminho, nos faz ser bem-sucedido. E veja bem como está aqui nesse versículo: bem-sucedido por onde quer que andares. Então, onde quer que formos, se estivermos no caminho do Senhor, seremos bem-sucedidos, seja nossa vida familiar, vida profissional, com os irmãos, serviço ao Senhor. Versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Olha só, não cesse de falar. Hoje, nós não devemos cessar de falar da palavra de Deus, meditar nela, ter comunhão na palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido novamente. Não te mandei eu ser forte e corajoso, mas um reforço de encorajamento. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós não devemos temer, irmãos, o serviço ao Senhor. Não devemos temer a morte, temer a doença, temer a falta de tempo de servir o Senhor, porque o Senhor é conosco. Devemos apenas ser forte e corajoso e seguir aquele que está nos chamando, para nos alistar e fazer parte desse exército dos vencedores. Que possamos anelar, ter esse anelo no coração, de estar incluído nesse exército. Lembrando que o Senhor convocou, nós estamos nos alistando para que possamos crescer em vida e avançar. Senhor Jesus, que os irmãos possam desfrutar dessa palavra, do livro Exército de Vencedores. Esse é apenas o capítulo 3. Quem não ouviu ainda a mensagem do capítulo 1, capítulo 2, ou não leu o livro, encorajo a estar lendo, desfrutando. A gente passa aqui pequenos pontos, né? Mas se os irmãos desfrutarem da palavra, vão poder ser mais encorajados e continuar avançando no Senhor. Então aqui fica meu encorajamento. Nós vimos aqui com a pandemia, que ainda estamos passando, como muitas pessoas ficaram sem chão, porque houve uma mudança no estilo de vida. Não poder sair de casa, dificuldade de alguns perdendo emprego, dificuldade financeira. Então isso houve um abalo e nós podemos observar um pouco do que pode ser a grande tribulação, o final dos tempos, como já está acontecendo. Então, irmãos, não vamos deixar para depois buscar o Senhor. Não vamos deixar para depois fazer parte desse exército de vencedores. Não vamos deixar para amanhã, para outra hora. Vamos tomar a decisão hoje, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Se está distante do Senhor, invoca o Senhor, leia a palavra, congregue, cante hinos, louve ao Senhor onde estiver. Fazendo assim, o Senhor mesmo vai se mover no meio do seu espírito para nos fazer avançar cada vez mais. Jesus é o Senhor.